Sintetizando, com Alê Moreno. Olá, este é o Sintetizando, o programa de podcast aqui da Síntese. Eu sou a Alê Moreno, estaremos juntos para mais uma conversa incrível. Mas antes eu peço que você siga a gente aqui no YouTube, no Síntese DH, e também no Instagram, no Síntese_Educacão. Hoje estou com dois garotos, dois homens, dois mitos. Vamos conhecer esses meninos que estão mexendo o cenário global do mundo dos podcasts e também do que eu posso dizer aqui como eu chamo, Luan, não sei dizer, da literatura infantil, por que não? Por que não? Infanto-juvenil, talvez. Infanto-juvenil, talvez. E aí, Luan já começou a falar, e aí esse papo vai desse jeito. Luan, quem é você? Apresente-se para nossos ouvintes que estão no mundo todo. Desse lado de cá é terrível, viu, Ale? Só queria começar falando isso, Viu? porque se apresentar é muito mais difícil. Agora eu sei como que as pessoas se sentem do outro lado ali quando a gente fala quem é você. Mas para quem não me conhece, o Ale já entregou, né? Eu me chamo Luan, eu tenho 27 anos. Hoje eu tô aqui não só simplesmente para falar de mim, mas falar de um trabalho que eu tive a felicidade de fazer junto com meu amigo, que vai falar daqui a pouquinho também, não vou apresentar ele para não queimar a vez, mas tanto em relação à pesquisa do folclore nacional, tanto a criação de histórias em quadrinhos, tanto o contato que a gente começou a ter também com outros artistas na região onde a gente mora. E para mim hoje vai ser muito bom porque, além de falar disso, é falar também dessa possibilidade de abrir horizontes, de se conectar com pessoas. Então, nós temos um canal no YouTube chamado Podcastle, como o Ale comentou ali, com toda a ênfase da abertura do programa dele, nós também aí somos parceiros quase desse trabalho de entrevistar pessoas, de conhecer histórias, e na medida que o tempo foi passando, desde o início da pandemia, mais ou menos, né, no meio dela, assim, para agora, nesse atual momento, nesse momento que vocês estão ouvindo esse programa, estamos aí também entrevistando algumas pessoas, sigam a gente também lá, depois eu falo os canais, mas muitas histórias acontecendo, muitas histórias sendo escritas também, e a gente tá aí, Ale. Muito obrigado pelo convite, viu? Tô feliz, é muito difícil fazer isso desse lado, só queria reforçar isso mais uma vez. Viu? Tô treinando, você vai treinando o exercício de empatia. Ô, Júlio, quem é você, meu caro? Olá, muito prazer. Eu sou o Júlio Mota. Eu trabalho assim com fotografia, mas a gente sempre, desde a infância, gostava de contar história, né? Criar personagem. Então, eu e meu irmão, desde pequeno, a gente tinha um caderno e a gente escrevia diversos personagens nesse caderno e falava que um dia eles iam virar animação ou iriam virar uma história em quadrinho para o pessoal conhecer, né, as ideias da nossa cabeça. Aí veio, igual o Lua falou, veio a pandemia, a gente resolveu criar o canal Podcastle e algumas histórias desse caderno foram virando animações, né, com a ajuda de ilustradores, dubladores. A gente conseguiu fazer alguns vídeos, editar e colocar no YouTube e contar essas histórias para o pessoal. Aí o Luan teve a brilhante ideia de criar um personagem focado mais na cultura brasileira, né, basicamente no Tupi-Guarani, e a gente criou o nosso livro, que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ele. Ô, Júlio, é muito interessante ouvir porque você traz que tem uma experiência da infância com seu irmão e que hoje, de alguma forma, se concretiza. O que eu imagino que normalmente é raro, né? A gente vai matando as coisas da infância como se fosse um lugar descartável. A gente vai ficando adulto, vai ficando chato, burocrático, colocando 1000 barreiras e quase matando a beleza de tudo aquilo que a gente construiu na infância. Como é que foi manter isso vivo? Esse processo se manteve vivo de que maneira? Eu achei legal essa pergunta, porque depois que a gente fez o livro, né, a gente foi convidado a fazer algumas palestras em algumas escolas aqui da região, né, tanto de Santa Isabel quanto de Arujá, e a gente resolveu falar para as crianças manter a sua criatividade sempre, né, a criatividade da mente dela sempre viva, por mais que depois elas saiam da escola, entrem em um trabalho totalmente diferente daquilo que ela sempre gostou de fazer na escola, e nunca deixar de lado, né? Daí a gente comentava assim, você, quem gosta de desenhar? Daí um monte de gente levantava a mão e a gente falava, então, assim que você terminar a escola, continuar no seu emprego, não larga a mão do desenho, continua, isso faz bem para a mente, isso faz bem para você ser criativo, e a criatividade vai bem em qualquer ramo aí futuro, né?
E a gente, eu não sei, eu acho que a gente tem uma ligação muito forte com infância, né? Então a gente gosta de trazer nostalgia para quem esqueceu, a gente gosta de trazer o mundo mágico, a fantasia para quem não é muito desse lado, né? Então eu acho que a nossa cultura, né, esse meio nerd, meio geek que a gente deixa a mente sempre para entrar bastante referência e para a gente entregar referência pro pessoal também, né? A gente não deixa morrer, não. Pô, espetacular. Ô, Lua, e você? Como que essa infância se mantém viva? Uma coisa que me pegou muito foi me encontrar nisso que você falou, sabe, Ale? De tanta burocracia, de tanta coisa do tem que fazer, mas o que eu gosto de verdade. Eu não estou fazendo esse tem que continuar aproveitando também, é o que me move, o que mexe com, como o Júlio comentou, né? Com a criatividade, com as coisas que eu realmente curto. Então, para mim, foi muito nisso de achar nesses espaços assim de tempo, sempre buscando não só referência, mas poxa, ainda continuar cultivando o hábito de ler quadrinhos, de estudar também, porque não, aí a gente acaba amadurecendo com o tempo e não fica só olhando as figuras e os heróis que ali aparecia, né? Mas a gente começa a procurar saber, poxa, que contexto da história foi feito aquilo e por que a história levava para aquele lado? E o que aquela história ensina, porque é como o próprio livro do Pequeno Príncipe, quanto mais tempo a gente fica lendo ele à medida que a gente vai envelhecendo, mais novas interpretações a gente acaba encontrando. Eu sempre cito isso, porque para mim é esse processo de não deixar morrer. Eu até comentava antes, para mim era como se fosse uma bola do final de semana que eu não podia deixar de fazer. Eu tinha que ver alguma coisa, eu tinha que ler um pouquinho mais, ou escrever um pouquinho mais, né? Depois que a gente começou a praticar esse exercício. E agora, assim, toda semana tem sido essa bola que mantém a gente com essa chama acesa, de continuar ouvindo, contando histórias, se atualizando e olhando para algo que a gente gosta muito, que é estar aí envolvido nesse meio e também abrir espaço para outras pessoas. Eu acho que, de certa forma, vocês inspiram as pessoas a não deixarem essa peteca cair. É, e gostei do que o Júlio falou, de conversar com a molecada, de como a gente continua sustentando esse processo ao longo do tempo, né? Não matar o processo criativo. Mas, de qualquer forma, a gente vira adulto. E você vira adulto e vai adultizando, nem sei se existe essa palavra, mas estou adultizando alguns processos. Aí a gente quer brincar, e aí eu escuto de um amigo meu que fala assim, que a gente às vezes entra em reunião e fala assim, bom, agora chega de brincadeira que o assunto é sério. A gente acabou com toda a possibilidade de criar, né? Isso é muito recorrente acontecer, muito. Na verdade, eu estou pensando aqui alto, mas eu quero entender de vocês, porque uma coisa que o Júlio traz é contar para esses jovens sobre a importância desse processo, e outra é ouvi-los na prática de como sustenta isso ao longo do tempo, porque não é uma tarefa fácil sustentar isso ao longo do tempo, manter uma coisa que vocês trazem dessa mente aberta para captar, para escutar, para estar atento a todas essas questões. Eu não sei que pergunta eu estou fazendo, e agora fala quem bem entender sobre essa minha explanação incrível e humilde. Não, eu vou aproveitar nesse gancho, Ale. Eu acho que talvez esse seja a pergunta de milhões, porque talvez esse seja o desafio da nossa vida, sabe? De você estar nessa corda bamba e saber que de um lado eu tenho a minha obrigação e os boletos que gritam, e do outro lado o coração fervilhante ali querendo fazer algo a mais, algo que tem um propósito, que tem um sentido. E para mim, é muito os espaços, porque a partir do momento que eu priorizo e foco que, poxa, isso vai ser bom para mim. Eu estou olhando para o meu tempo com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de até compromisso e entender que eu achei maravilhoso o seu exemplo. Vamos parar de brincadeira, falar sério. Acabou, agora vai perder toda a graça de eu trabalhar com vocês. E eu e o Júlio, a gente se conhece desde 2006. Então, o nosso trabalho junto, assim, foi amadurecendo ao longo do tempo, de olhar quase da mesma forma para as coisas, e mesmo que um ou outro tenha um ponto diferente ali, até obrigações diferentes, que, como o Júlio comentou, ele trabalha com fotografia, tem todo um processo da rotina dele. Eu já estou no lado corporativo, também na área de educação. Então, encontrar espaços até nas nossas rotinas, que estamos há tanto tempo juntos, é difícil. Mas à medida que a gente olha com um pouquinho mais de seriedade, um pouquinho mais de compromisso, a gente vê que aquilo tem um valor muito grande. Então, às vezes, é parar um pouquinho, olhar e falar o que está me tirando o tempo que não está me agregando mais e que está tirando a graça de fazer as coisas. E talvez dali você consiga tirar alguma coisa. E como esse bate-bola do final de semana que você trouxe,
no início da sua fala, não Isso. vira o final de semana um momento de hobby, mas vira a minha própria vida. E que isso é possível, porque a gente está vendo números aí de tanta gente adoecendo no trabalho, ficando com casos de depressão, ansiedade, estresse, pânico e tudo mais. É uma pandemia que está aí vigente. Quando eu escuto vocês brevemente, por enquanto, eu entendo que essa é uma via possível. Não perder, porque para mim a fala do Júlio me pegou assim profundamente, assim, não perder o meu desenho da infância. Eu tenho aqui do meu lado um monte de carrinho meu que eu guardo. Eu não deixo meus filhos brincar, falar a verdade. Eu deixo eles verem, mas eles são o meu lugar para me reconectar com o meu lado criança. E talvez esse seja até um antídoto para os momentos de depressão que a gente corre o risco de cair, né? Quando eu resgato e deixo a criança aflorar. É por aí, Júlio? É isso mesmo. O Luan foi falando, tá? Eu só fui pensando assim em um tema, saúde mental, né? A gente tem que entender que cuidar da saúde mental não requer simplesmente terapia ou remédio, né? Saúde mental é você ter um espaço na sua agenda diariamente para você manter sua mente saudável, seja ela da maneira que for. Eu gosto muito de filme, né? Então, eu assisto bastante filme, assisto série. Então, o pessoal ainda fala assim, como que você não trabalha, não? Como que você consegue deixar... as séries todas estão saindo agora, você está assistindo tudo, como que você consegue? Aí eu falo, a gente tem que arrumar tempo, né? Então, no horário do meu almoço, às vezes eu já pego, assisto alguma coisa, porque isso já vai me trazer para um sentimento totalmente diferente daquela pressão do trabalho, né? Então, é sempre essa. A gente fica esperando a segunda-feira, né? Que a gente grava o nosso programa na segunda e solta o episódio no sábado. Então, toda segunda-feira também a gente espera. Por mais que seja um dia cansativo, que a gente chega aqui, para chegar aqui e mudar completamente o nosso dia, né? Dormir melhor, ouvir conversas fantásticas, conhecer pessoas fantásticas. Então é isso, a gente tem que encontrar o seu método de ter uma saúde mental um pouquinho mais fácil, né? Nesse dia caótico, né? Que o tempo é valioso. Então, o tempo é valioso, então use ele para você também, né? Muito bom te ouvir, uma aula que vocês estão dando aqui. E aí eu quero fazer a ponte, porque isso tudo leva a alguns movimentos de vocês. Como começou esse movimento do podcast, ou começou o movimento também do livro? Quem abre essa porta? Alguém podia abrir a porta do podcast, alguém outro do livro? Como vocês querem se organizar aí? Quem puxar o microfone, vai. Então, como eu dei aquele mini spoiler, né? A gente tinha um caderno na infância, eu e meu irmão. A gente queria mesmo assim contar essas histórias para o pessoal. E a gente pensava em usar o áudio apenas, né? Daí a gente começou a falar assim, vamos criar tipo um podcast, só que não vai ser conversas, vai ser tipo uma telenovela, alguma coisa assim que o pessoal escuta, tem ambientação de som, eles vão entrando na história, fecha o olho, vai imaginando as cenas. Aí essa era a ideia principal. A gente é bem ligado ao mundo do RPG, né? A gente, sempre quando a gente tem um tempinho a mais assim para se divertir, a gente reúne os amigos, joga RPG. RPG é muito bom para exercício mental também, para você liberar o seu lado criativo, parar de ter tanta vergonha de falar em público, né? Usar a arte em si, né? Que o pessoal fala que é quase uma atuação, né? Que você tem que fazer. E do RPG surgiram enormes histórias que a gente queria contar para muitas pessoas. Aí meu irmão falou assim, por que a gente não cria um podcast, coloca o nome de Podcastle, né, de castelo, para lembrar o medieval, o RPG, e vai contando histórias, coloca os nossos personagens, coloca algumas histórias que a gente viveu enquanto a gente estava jogando, e a gente foi fazendo isso, conhecendo alguns amigos ilustradores, até na própria internet mesmo, eu entrava no Instagram, via algum ilustrador, conversava, falava assim, nossa, sua arte é incrível, vamos fazer uma collab, eu te apresento um texto, né, uma história de um personagem meu, você me ajuda a ilustrar, e eu transformo em animação, daí você vai ter uma animação, uma ilustração animada também, daí eles gostavam, vinham, ajudavam a gente, e o canal foi indo assim por bastante tempo. Aí veio a parte do livro, Luan. Agora vem a parte do livro. E aí, como todo canal de YouTube e redes sociais, teve um dia que eu tive, não vou falar um sonho, mas
vez ou outra eu ia para Minas, né, quando tinha feriado e tal, tava nessa onda junto com o Júlio também de criar os conteúdos para o canal, e pensando em mais conteúdo e pensando como a gente fura a bolha, porque, querendo ou não, o público ainda era um pouco restrito, ainda a gente tinha alguns contatos por conta dos outros artistas, né, que faziam, como o Júlio falou, as collabs com o canal, com as nossas histórias e as artes deles. E eu falei, cara, a gente poderia talvez furar essa bolha, por que que não faz isso físico? Não que o digital não tenha seu valor, mas, cara, ia ser muito louco a gente transportar isso talvez para um livro. O que você acha? E eu indo isso lá em Minas, porque aquilo estava mexendo comigo de uma forma, porque como que eu posso contar as minhas histórias também para pessoas que não estão na internet, olhando minha família, né, minha mãe, que às vezes não ia assistir o YouTube de jeito nenhum, agora ela vê, acostumou, gosta de ver os programas, mas como é que eu ia levar para outras pessoas também? E aí numa dessas viagens eu comecei a ouvir a história lá que minha mãe, quando era pequena, ouvia algumas histórias das lendas do folclore, minha mãe contava ali quando ela era pequena, das coisas que ela via, que minha avó contava também, porque antes da pandemia minha avó faleceu, e ela faleceu de Alzheimer. Então, a gente lembrava com muita saudade, assim, das histórias que ela contava e depois não tinha como contar mais. E aquilo foi mexendo tanto comigo e foi juntando uma coisa com a outra. Eu falei, por que não? Já que é para furar a bolha, já que é para falar de algo que é para ter um grande valor para a gente, essa saga do herói tá tão intrínseca aqui na criação do canal, vamos pensar no herói, então, que esteja conectado com a história do folclore. E foi aí que eu voltei da viagem, sentei e falei, Júlio, o negócio é o seguinte, o que você acha de fazer um livro? A Júlio falou, você tá maluco? Eu falei, não, mas por que não? Vamos tentar. E aí foi que acabou vindo a ideia de criar o Yubiarã, que é o nome do nosso herói, que em Tupi-Guarani quer dizer sol amarelo, e aí tem toda a simbologia por trás dele, porque aí veio, não só com a ideia, veio com a questão da pesquisa, né? Poxa, tem um valor para mim também a representação do folclore no país, ainda a questão do marco temporal, que veio depois de alguns meses que a gente começou ali, estava na campanha pelo Catarse, né? A gente teve essa ideia também de fazer o livro acontecer, a gente lançou o projeto no Catarse. Quem se conectasse e apoiar a gente. No fim, acabou dando super certo. Ficou durante 6 meses, de julho até dezembro. A gente conseguiu mais ou menos quase 100 apoios, contando os de fora, porque não só no Catarse a gente pediu apoio, a gente acabou pedindo também para a galera ali da nossa cidade, né, lá em Santa Isabel. E fico super feliz, porque vez ou outra a gente recebe mensagem falando, nossa, eu sou lá da Bahia, quero fazer um trabalho junto com os meus alunos, vou pegar esse livro aí, foi uma das lives, né, que a gente participou, uma professora comentou, ou no Rio de Janeiro, Mato Grosso, aí ver o nosso livro indo para outros lugares, porque as pessoas se conectaram, foi uma forma que eu falei, caramba, furamos a bolha, Júlio. E aí alcançamos nesse sentido, assim, de criar um herói que é nosso, e aí tá lá, Yubiarã. Uau! Eu queria pensar aqui com você, Lô, como foi essa pesquisa? Você falou muito sobre pesquisa. Como é que foi esse momento de entrar no folclore? Porque você traz na sua essência mineirinha, a sua avó, sua mãe, você conta aí. Mas como é que foi isso? Onde você entrou? Que matas você abriu no Brasil? Foi legal esse processo, porque com muito respeito, né, Lê? Quando a gente vai falar sobre a questão da cultura tupi-guarani, dos povos originários, a gente teve um cuidado muito grande de falar, tá, calma lá, a gente precisa entender em que momento, em que lugar desse cenário eu e você estamos, Júlio, como autores dessa história, e vamos entender melhor para poder saber como transcrever isso. Foi legal porque um dos autores que para a gente, principalmente assim, na hora de trazer referência para o livro, apoiou muito esse estudo, foi Câmara Cascudo. Ele teve uma influência muito grande no livro, eu sempre falo dele, porque ele tem uma obra chamada Dos Mitos Regionais do Brasil, e ele, como num índice assim, vai citando mito a mito, lenda a lenda, e falando não só da origem dele, mas das características, histórias que estão por trás deles. E aí a gente começou a conectar muito também, não só com a cultura indígena, mas também com conexões também com a cultura de matrizes africanas. Quando a gente fala do Saci, que tem um pezinho também lá em Portugal, mas também tem com os orixás. Então você começa a entender que, cara,
se tem uma forma maravilhosa de representar a cultura brasileira, é olhar para o folclore, porque cada história que tem lá fala um pouquinho do seu lugar, um pouquinho de como aquele lugar foi construído e que ensina tanta coisa para a gente. Então, a gente se aprofundou muito nessa obra do Câmara Cascudo, em outras pesquisas para saber dessas histórias, como eu falei. Eu falei do Saci, que é um exemplo clássico, mas a gente pode ir de Saci a Boto, ou até de outros também que não fazem nem parte do Brasil, que tem, por exemplo, o Jaci Tererê, eu sempre confundo lá, que é o da Argentina, né, que diferente do Saci nosso, ele tem as características dele. Então, pra gente foi um encontro muito feliz, Ale, foi um encontro muito feliz, de olhar que tem muita coisa lá que ensina sobre a nossa história, e falar de identidade do Brasil é valorizar essa cultura, que infelizmente hoje está se apagando, mas não por conta dessa falta de como eu e o Júlio tivemos, né, essa falta de vontade, não só pela falta de vontade, mas precisa mais desses movimentos, não só para valorizar, mas para mostrar que, cara, é a nossa identidade, apagar isso e apagar o que o Brasil é. Ô, Júlio, me conta um pouco sobre o Ibiarã, falei o nome certo me conta um pouco quem é essa pessoa, quem é esse personagem folclórico que vocês escreveram, o que ele é, o que ele representa. Dá spoiler também. Pode dar spoiler? E o Biarã, primeiramente, o livro ele é contado em forma de diário por um professor de história, nascido aqui em Santa Isabel. Ele se chama Samuel Pereira, e o livro ele tem uma característica forte de mostrar para o leitor que os indígenas eles foram um povo, né, não descoberto, que eles foram um povo escravizado, que aconteceu tudo isso, né, que a gente já sabe, mas a escola não mostra. Então é um professor meio que mostra a sua indignação dos livros de história, e ele tem uma ancestralidade indígena, né, que a avó dele era indígena do Amazonas. Então ele sente uma vontade tremenda de conhecer o Amazonas, né, a Amazônia, e ir para uma tribo que era a tribo da avó dele. Então, basicamente, a história começa com o professor dando aula, ansioso para as férias, né, as férias do final do meio do ano, né, chegar, para que ele possa viajar para a Amazônia e começar esse turismo por lá, né? Daí a gente também pesquisou, né, como é uma viagem turística para a Amazônia, para passar alguns dias em alguma das comunidades que tem por lá, e a gente começou a colocar esse passo a passo para o pessoal que vai lendo e entendendo, tal dia eu cheguei, tal dia eu fiz isso, tal dia eu vi um ritual, e a gente vai contando essa história aos pouquinhos, mas basicamente ele chega até lá e ele sempre tem sonhos, né? E esses sonhos levam ele a um local que mostram para ele o que significa ser uma lenda, né? Que a lenda é pessoas escolhidas pelos deuses africanos, os deuses tupi-guaranis, né? Tupã, Guaraci, Jaci, para proteger a nossa natureza e para não deixar que as próximas gerações esqueçam sempre, né, da importância de manter sempre vivo a Amazônia. É profundo o negócio aí. Vocês... agora fiquei mais curioso ainda para ler esse livro, o Luan. Me conta um pouco, na visão de vocês, o Luan já trouxe uma pincelada, mas eu acho que dá para aprofundar. Qual, na visão de vocês, a importância de pensar no folclore brasileiro, o que ele representa, o que ele significa? Porque a gente, de alguma forma, foi se desconectando, como o Luan traz, e a gente foi até americanizando algumas coisas, por exemplo, trazendo o Halloween para o Brasil. E está tudo bem, não acho que é um problema, está tudo bem. Mas, por outro lado, parece que vai ficando de lado, né? Eu vou trazer até outra questão que também é folclórica, por que não? E que é importante para a cultura brasileira, por exemplo, as festas juninas, o significado delas todas. Tem vários componentes que a gente vive aqui no Brasil. Para onde o folclore pode nos levar como país? Eu vejo assim, é necessário um grande amadurecimento quando a gente fala do folclore, porque quando a gente lembra assim os personagens principais, né, o nosso escalão de frente, quando fala de Saci, Mula Sem Cabeça, Cuca, enfim, a gente logo lembra
daquela imagem, se não lembra, é remetido a lembrar da imagem que o próprio Monteiro Lobato construiu por conta aí das suas obras. Teve a sua importância narrativa e literária dentro do contexto que ele estava inserido. É discutido muito também a questão de abordagem não só dessas e de outras obras, até por nossa parte, de olhar que o folclore não é só essa infantilização, que acabou virando uma forma de contar a história, mas acabou virando um papo mais infantil. Eu acho que foi legal essa sua pergunta justamente porque conecta muito com a sua primeira pergunta, da gente amadurecer esse nosso olhar para o folclore, de realmente começar a olhar para ele, porque as histórias que são contadas nele são histórias para a gente cuidar do nosso, não só do nosso país, mas do nosso planeta, das questões de relação um com o outro, relação de empatia, relação de cuidado, a relação de ser humano mesmo, e de pensar que a gente faz parte de uma coisa só. É uma fonte que a gente bebeu também, a gente procurou saber mais sobre a filosofia Ubuntu, que eu sou porque nós somos. Isso está muito, muito ligado também à cultura indígena hoje brasileira, e não só em brasileira, mas também no folclore, porque quando a gente olha para essa história, eu estou falando aqui do sul de Minas, mas lá no Nordeste também tem uma história, se não parecida, quase igual. Então, nós somos uma coisa só. À medida que a gente for amadurecendo, a gente pode valorizar e se entender realmente em relação à identidade. Eu acho que esse é um ponto muito, muito rico, assim, que a gente deveria explorar cada vez mais. Tudo bem, como você falou, beber de outras fontes quando eu olho lá para fora, né? Tem até da festa do São Patrício, hoje alguns barzinhos fazem, né? Que é o duende lá, vestido de verde, fazendo. Isso é muito legal, porque também é uma forma de valorizar outras culturas, mas acho muito bacana as pessoas começarem a olhar com um pouco mais de carinho, um pouco mais de seriedade, um pouco mais de respeito, para o que aquelas histórias podem representar. Para a gente foi isso. A partir do momento que a gente olhou com um pouco mais de seriedade nessa nossa fase de adulto, vivendo cheio de tantas coisas, a gente conseguiu traduzir que tem muito mais a ser explorado e hoje, como Brasil, como nação, a gente deveria não só buscar, mas incentivar mais movimentos como esse, de histórias independentes, de materiais independentes. Folclore BR também é uma boa referência. Para quem está ouvindo o podcast, é uma equipe, um grupo que reforça bastante esses conteúdos e estão aí na internet, estão com bastante seguidores, inclusive, tanto em Instagram quanto Facebook. Acho super legal procurar eles também, porque são ações como essa que valorizam e amadurecem o nosso olhar, assim, para o que o folclore é para o Brasil. Aproveitar também que o Ale falou do Halloween, né? Dia 31, Dia das Bruxas, também é dia do Saci, né? No dia do Saci, a gente foi convidado a fazer uma entrevista na TV Diário, daí a gente falou um pouco sobre o Saci, mostramos um pouco sobre essa história que a gente criou, né, sobre apresentar o Saci de uma forma mais forte, né, menos infantil, que tem alguns vídeos no nosso canal também, canal podcast, ou Dia do Saci, você encontra um vídeo que vai dar um spoilerzinho do começo do nosso livro, mas também fala sobre esse ser místico que é tão importante para a gente. E sobre o folclore, né, só uma curiosidade, que não é uma curiosidade, mas tem gente que não conhece, o folclore, ele é uma palavra que tem dois elementos, na verdade, eram duas palavras, né, folk, que significa povo, e lore, que significa cultura, sabedoria. Então, nada mais é do que a cultura do povo, a cultura popular. Então, ditados populares, festa popular, crenças populares, lendas, tudo isso é folclore. Então, não é apenas as lendas mesmo que a gente sempre contou, né? Que foi bem legal que ele começou a falar, né? Da festa junina e tal. Eu acho que eu estou tendo uma aula com vocês aqui, ampliar também a minha visão sobre essas questões, acho que é fundamental. Você, em algum momento, Júlio, trouxe a história dos povos indígenas e que eles foram escravizados, né? Você traz essa história. E também, quanto da nossa história, ao longo do tempo, a gente romantizou uma série de coisas. A escravidão foi romantizada no Brasil, a relação com os indígenas foi romantizada no Brasil, um monte de coisa, até a própria independência que a gente acabou de passar foi romantizada no Brasil, Dom Pedro num cavalo branco com a sua espada, uma coisa assim. Na verdade, não é nada disso. O quanto discutir a história por meio de personagens como vocês criaram pode ajudar a expandir a qualidade da educação, ampliar a visão de país que a gente tem, porque claramente a gente tem essa necessidade de entender o lugar que a gente vive e como a gente foi constituído, a gente foi se formando como povo, né?
O Darcy Ribeiro tentou não, escreveu obras brilhantes sobre isso, mas a gente ainda é um povo informação, e um povo informação desinformado, é uma coisa meio quase contraditória que você ia falar aqui, a gente povo informação, mas desinformado. Como vocês acham que tanto o canal de podcast, que eu acho que é fundamental, quanto as ações do livro podem ampliar nossa visão e nossa consciência de povo? Primeiramente, infelizmente, a nossa vida, né, desde pequeno a gente vem escutando esses tipos de histórias de quem descobriu o Brasil, né, tudo isso, isso impacta, eu acho que para a criança, né, principalmente para a criança, impacta a forma que ela enxerga o mundo. Então, eu acho que quanto mais pessoas estiverem falando sobre o assunto, quanto mais pessoas estiverem tentando abrir os olhos, seja por meio de protestos, desenhos, eu acho sempre muito importante, porque esse negócio de romantizar me deixa triste, porque, vamos dizer assim, a gente escreveu um livro, na primeira página, né, Lu? A primeira página já tem uma crítica gigantesca, então quem pegar o nosso livro e começar a ler e não tem essa cabeça mais aberta para como que as coisas foram, eu acho que a pessoa nem vai ler o restante do livro, né? Porque na primeira página a gente é um tapa, que a gente já começa a falar que, né, o Brasil, onde tem a maior diversidade ambiental, é o país que mais desmata, é o país que mais, né? A gente já fala um monte de coisa para ver se o pessoal entende, porque senão eles acham que nada é verdade, né? Eu gostei dessa pergunta porque, Lua, você lembra que a gente foi esses dias para São Paulo e a gente pegou um Uber e o Uber começou a falar que deu carona para um casal de portugueses e ele começou a debater com o casal de portugueses sobre o livro de história, sobre as coisas, e eles falaram que nada que é ensinado aqui no Brasil é ensinado lá fora, que lá fora é bem assim mesmo, assim, tipo, Dom Pedro I foi o salvador de tudo, chegou aqui e pegou uma civilização que estava totalmente perdida, selvagem, e ajudou a crescer, a prosperar. Então, tipo, na hora que ele contou que os portugueses chegou, deu espelhinho, roubou o ouro, levou as mulheres, estuprou, matou, fez um monte de coisa, né? Elas ficaram horrorizadas, assim, mas pela cultura, pela forma que elas aprenderam lá, não entrou muito na cabeça deles, né? Porque eles falaram, não, mas talvez vocês estariam até hoje sem roupa, caçando aí no mato, porque vocês não iam crescer sem nossa ajuda. Então, eu acho que o que você aprende na escola transforma o caráter também, né? Então, é legal levar isso para... A gente queria, né, fazer várias histórias em quadrinhos e mandar para as escolas com lendas, sempre dando esse duplo sentido do pessoal entender um pouco melhor, né? A gente até fala sobre a lenda da Mãe de Ouro, que tem aqui na cidade, que a nossa cidade ela foi erguida por escravos, né? A gente tem um monumento lá do dia que os escravos foram libertados, que eles levantaram lá nos 13 de maio, mas a gente quer contar essa história mostrando para as crianças, desde pequeno, o tanto que aquele povo que morou ali sofreu, né? Às custas de outros para poderem viver ali bem depois, né? Porque a gente queria fazer umas intervenções nas escolas também, mas não sei se sozinho a gente consegue, mas é importante sim, se cada um pensar de uma forma e usar o seu meio para ajudar. Mas eu quero até trazer para você, Luan, eu acho que é essa a utopia, né, Júlio? Porque se a gente não tiver essa utopia de transformar, e eu estou entendendo que o caminho que vocês trazem, aqui que eu queria trazer o Luan de volta, que é pela educação. E educação tem 1 trilhão de formatos. E o caminho proposto para vocês é o caminho da educação, o caminho de uma literatura, tem ludicidade na literatura, mas leva a gente a entender quem a gente é como povo e se reconhecer dentro desse lugar. A gente tem 5 biomas, a gente tem a maior reserva hídrica do mundo, tem um monte de coisa aqui dentro que a gente não sabe, fica lá pagando pau para... E a gente paga pau para europeu e americano, não que eles sejam ruins, mas o que eu quero dizer é que o Brasil podia se inspirar muito mais pelo lado, eu quero dizer assim, olhar para a África, de onde veio, olhar para essa galera, a gente é muito parecido com eles aqui, tem muito aprendizado olhando para o lado, não é? Eu não sei, mas Luan, o que eu quero pegar contigo é esse caminho, o quanto a educação está aí, meu caro, eu sei que você é um educador.
briguei até com o Muti aqui, porque falar de educação até me arrepia, porque, primeiro, é a base. Quando eu falo de amadurecimento, quando o Júlio fala de entender de fato a realidade, se conectar com a nossa verdadeira identidade de país, a gente fala da educação como base para que a gente consiga... Bem, hoje nós somos uma geração, na verdade, duas talvez aqui, né, Ale? Considero você da nossa também, porque você é um podcaster. Quando você pergunta isso, Ale, me pega muito forte, porque educação é a base. E quando eu falo da base, eu estou falando de toda a construção que a gente pode fazer, não só com o ensino infantil, né, nos primeiros anos da escola, mas à medida que essas pessoas forem tendo mais contato com a identidade, mais contato com o que a história de fato é, mais no futuro ela pode tomar as escolhas certas, pode agir e ter propósitos mais não só sustentáveis em relação à natureza, mas sustentáveis como sociedade, porque ela vai olhar para o lado, como você falou, mas não vai olhar para o lado com um olhar de disputa, porque eu quero ter mais que você e eu tenho que vencer essa corrida, mas porque a gente é uma nação só. Olhar para essa história e lembrar desde criança que à medida que eu vou tendo contato com essas lendas do folclore, eu também me torno uma lenda, porque eu também posso fazer como essas lendas fazem. Elas protegem a natureza, elas estão pensando no meio, elas têm uma representação para o povo onde elas nasceram, então eu também posso ser. É amadurecer e olhar que, pera lá, tem escolhas que podem ser feitas diferentes, principalmente no ano de uma grande escolha que a gente tem aqui no nosso país, que é esse ano de 2022, é entender que a gente constrói isso não só pelo lado lúdico, mas que aquela semente fique e gere com certeza uma identidade que aí sim, eu posso olhar como um Brasil, como uma nação que valoriza o que ela foi, o que ela é e o que ela pode ser. Para mim, educação é tudo e por isso que eu sou apaixonado, né? E arrepiei. Na hora que você fez a pergunta, os pelos do braço ficaram um pouquinho levantados, porque para mim é tudo. Eu vou trazer aqui para vocês um quadro que é um bate-bola. Esse quadro chama Inquietações. Rodando a vinheta. Inquietações? Inquietações? Muito bem, vocês estão nesse quadro Inquietações, o quadro que afeta mentes e corações. O negócio é assim, eu dou uma palavra e vocês respondem com outra. O que te inquieta quando o assunto é pontinhos. Eu vou falando. E aí a gente faz um bate-bola aqui, Júlio e Luan, beleza? É jogo... Agora não é para devaneio, que Luan gosta de começar a contar a história da carochinha, vai embora. É papum. Você ouviu, Luan? Júlio, o que te inquieta quando o assunto é folclore? Falta de conhecimento. Luan, o que te inquieta quando o assunto é literatura? Mais investimento e valorização. Júlio, o que te inquieta quando o assunto é educação? Novo método tem que ter. Luan, o que te inquieta quando o assunto é podcast? Propósito. Me inquieta um propósito. Júlio, o que te inquieta quando o assunto é povos indígenas? Não reconhecidos. Luan, o que te inquieta quando o assunto é Yubiarã? Muito bem, não precisa responder, o programa é meu. Fecha, rodando a vinheta, não precisa falar. Inquietações? Ora, quem quiser conhecer mais Yubiarã vai ter que comprar o livro, entender essa história toda desses dois, com essas mentes doentias que criaram coisas incríveis para transformar esse Brasil varonil. Muito bem, meus jovens, caros colegas, a gente está se direcionando já para o final dessa bagaça e eu quero entender uma coisa, como que a gente vocês fizeram alguns merchans ao longo do caminho, falaram do podcast, eu vou deixar aqui nos nossos descritivos os canais de vocês, mas se quiserem contar brevemente o que se propõe esse programa e também o podcast, o Podcastle, que é um nome lindo, aqui ele se propõe, e também traz um pouco como as pessoas podem encontrá-los. Um conta a história e o outro faz o merchan do livro, como compra, como acessa, como vai. Vamos lá, quem vai? Então, vocês que querem ouvir mais da gente aqui, tanto eu quanto o Júlio, se conectou com esse propósito, porque é isso que faz o Podcastle existir. Gente, todo sábado às 8 horas, lá no YouTube, canal Podcastle, como o Júlio comentou, podcast já é o que vocês conhecem, mas ali no trocadilho do Castle. Só procurar a gente lá no YouTube, vocês vão encontrar toda semana uma história incrível.
E a gente tem entrevistado aí artistas, pessoas da nossa região, mas com histórias assim sensacionais. Teve um episódio que os meninos foram hipnotizados, olha aí, vocês vão ser hipnotizados também. Logo menos a gente vai ter mais um convite aí rodando para ler, então fique de olho por lá. E Instagram, @também canal podcast, a gente divulga os convidados por lá, artes das nossas histórias também aparecem por lá, também a gente conta um pouquinho do folclore quando tem uma semana ali para a gente movimentar esse assunto. Então, sigam a gente nas redes. Spotify também, viu? Falei do YouTube, mas procurar no Spotify, a gente também tem lá os nossos episódios, é só acompanhar a gente. Estamos gravando esse programa no dia que morre Rainha Elizabeth, então o Castle perde a sua rainha. Júlio, uma piada horrorosa que eu acabei de fazer. Júlio, Júlio, faz 96 anos, já cumpriu o seu papel. Júlio, fale aí. O nosso livro vocês conseguem comprar de duas formas, seja com a gente mesmo, que daí a gente já está com algumas remessas lá com a gente em casa, né, que a gente coloca no Sedex e envia para vocês, então pode mandar uma mensagem inbox para a gente lá no Instagram, canal Podcast, ou vocês encontram também nas plataformas digitais, que tem tanto no canal, na Amazon, né, se você pesquisar na Amazon e Ubiarã, quanto num site chamado Clube de Autores, que foi por lá que a gente conseguiu fazer a formatação e a impressão do nosso livro. Lá, lembrando, né, que nesses dois sites, vocês que compram por lá, assim que vocês comprarem, seu livro vai ser mandado para a fábrica para eles já imprimirem e te enviarem. Então, os que já estão impressos já estão com a gente. Então, com a gente é mais rápido. É mais rápido. Beleza. Mas a produção, aí mandou na Amazon, produz e entrega também. Produz um especial para você. Uma versão especial. Muito bem, ainda não recebi o meu, espero, se não receber nos próximos dias, irei comprar, vamos lá. E outra coisa, esse livro tem que chegar na mão das escolas, né? A gente tem que agilizar essa história, tem que estar na mão da molecada, porque é um assunto fundamental na conversa da molecada. É por ali que começa esse papo todo sobre a compreensão do nosso Brasil. Meus caros, como vocês saem dessa prosa? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos que estão escutando, né? Se quiser escutar mais, já aparece lá no nosso YouTube, vamos ouvir um pouquinho sobre... São 3 hosts nerds na mesa, né, revezando e conversando com o pessoal, às vezes o pessoal é nerd também, quem não é a gente tenta trazer para o nosso lado, mas a gente quer saber um pouquinho da história de todo mundo, a gente tem um propósito que é divulgar, né, sempre quando alguém tem alguma coisa bacana para mostrar para o mundo, a gente está aqui para divulgar e ajudar eles nesse troca de informações, né. Então é isso, muito obrigado, eu sou o Júlio, lá do canal Podcast, segue a gente. É isso aí. E eu saio provocado como sempre, viu, Ale? Mais provocado do que sempre, do que antes, porque antes eu ouvia as pessoas, agora você deixou mais provocações aqui pra gente. Também estendo meu agradecimento, como o Júlio trouxe, e acompanha a gente por lá, viu, galera? Para mim foi um prazer imenso. Sempre que precisar, pode chamar. Então, mas vocês não vão saindo de fininha, porque funciona assim, né? Essa bagacinha, quando acaba, as pessoas escolhem sempre uma música para eu terminar o programa. Então, que música vocês pedem? Meu Deus! Eu tenho uma referência muito boa que me inspirou a escrever esse livro também, junto com o Júlio, muitas vezes. Quinteto Armorial é o nome da banda. Então, tem um CD deles de 1978, ou tem um que eu gosto muito também, que é Do Romance ao Galope, ou Revoada. Revoada. Não, você escolha uma canção, e escolha em consenso com o Júlio. Esse programa é um programa coletivo e você está trazendo para o seu colo. Júlio, já que ele deu 3, você escolhe uma das 3. Topa ou você quer outra? Eita, Luan, você escolheu umas muito, muito difíceis para mim. Ou senão derrubamos o Luan do programa. Eu escolheria a do Fábio Braza, que fala sobre tudo que a gente conversou agora, sobre De Volta ao Passado, do Fábio Braza. Cante um pedaço, você e o Luan fazendo batucada no fundo, vai. Eita! Se eu pudesse voltar ao passado, eu voltaria mais ou menos em 1500 e rogaria aos ventos que desviassem as caravelas daquela invasão que chamamos de descobrimento. Começa por assim. Uau, curti. É bem legal. Nossa, como eu não conhecia essa música, viu como é bom esse programa de pedir música? Luan, você quer continuar a música ou não? Nossa, eu vou falar então o refrão para fechar. Se eu pudesse mudar um instante,
corrigir os erros de antes, o que será que viria adiante? O que será que viria? O que se eu pudesse mudar um instante, o que será que viria adiante? O que será que viria? Caraca. Muito bem. Então, ao som de Fábio Braza, com a música De Volta ao Passado, terminamos esse humilde programa. E você, por favor, siga os meninos nas redes sociais, deixarem todos os canais, deixarei aqui no descritivo no YouTube, no Spotify, no Instagram, tudo quanto é lugar, no LinkedIn. E também sigam a gente, Síntese DH, no YouTube, Síntese _Educacão no Instagram e no LinkedIn, também no Spotify, nos Sintetizando. Foi uma honra conversar com vocês, espero em breve inverter este papel, estar sentado no centro entre esses dois garotos, contando histórias também. Adorei, saio daqui ouvindo vocês de verdade cheio de esperança, porque vocês me dão, nossa, que bom, temos gente pensando nesse lugar que a gente mora de um jeito diferente, e só tenho gratidão por esse papo com vocês. Obrigado mesmo, foi uma grande aula. Valeu, caras. Fui. Valeu. Se eu pudesse mudar um instante, corrigir os erros de antes, o que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu pudesse mudar... Sintetizando, com Alê Moreno.